À segunda-feira, por linhas tortas, recebe o médico António Matos da Fonseca. António, muito boa noite. E hoje olhamos por sugestão sua, para o tema que trazia a Visão nesta semana, em que falava de vacinação e falava também dos diagnósticos e dos cortes na saúde. Estamos a aproximar-nos de uma altura perigosa na saúde. Bastante perigosa. Uma, tendo em conta que deriva sobretudo de questões institucionais, que é a questão dos diagnósticos complementares, sobretudo falava-se da questão da radiologia. Podemos falar sobre esse assunto depois, porque eu gostaria realmente de falar, em primeiro lugar, sobre a questão da vacinação, porque, de alguma maneira, poder-se-á dizer que é mais alarmante para mim. Porque, como eu sou de uma área médica completamente diferente desta, não é? Acabo por ficar surpreendido, porque não tenho a noção, muitas vezes, do que é que à nossa volta, noutras áreas, acontece, sobretudo quando, relativamente a questões que hoje em dia não teriam qualquer tipo de contestação, existem grupos contestatórios. É uma convicção a questão de não vacinar? Pode-se discutir a questão da vacinação no plano das ideias, vacinar, não vacinar, ou é uma questão de saúde? Ponto. Não, é uma questão de estupidez, exclusivamente. Quer dizer, vamos lá ver. O nosso mundo, o que tem mais é a questão da estupidez oposta à questão do bom senso. E aqui o que impera, realmente, já nem é só a questão da ciência, porque evidentemente que a ciência é a questão demonstrativa. Aquilo que a ciência demonstrou foi que, ao longo de todos estes anos, desde que foram introduzidas as vacinas, não é, conseguiram-se resultados extraordinários. O que as pessoas não sabem, porque são incultas, porque não leem, e por isso porque não têm a memória, não é? É da forma como a população a nível mundial tem sido dizimada por doenças que podem facilmente ser prevenidas através da vacinação. E eu quero lhe dizer que há dias estava a assistir a um programa de televisão e fiquei surpreendido também pela referência que fez uma das comentaristas políticas do nosso país que eu mais prezo, dizendo para os seus colegas, porque sabem que Portugal é um dos países que tem um nível de medicina infantil mais elevado no mundo. Claro que é. E isto tem a ver com aquela conversa que nós tivemos já na outra semana sobre o Serviço Nacional de Saúde. Evidentemente que estas coisas só se conseguem organizar a nível do Serviço Nacional de Saúde. No fundo, nós hoje estamos a falar um pouco de quê? De que existem algumas pessoas, não é, que às vezes até se organizam em grupos, não é, para contestar a necessidade ou não das vacinas. Muitas vezes não é só. Não, António, nas vacinas? Há sempre riscos. Isto é, não há nenhuma vacina que nós possamos considerar que é 100% eficaz. Mas o problema na vacinação e a contestação que existe à vacinação, não é? Tem outros moldes, porque, no fundo, o que se está a querer demonstrar é aquilo que, na verdade, só pode ser demonstrado por uma razão. E eu já vou explicar porquê. É que o que acontece na vacinação é assim uma espécie de situação em que nós imaginamos um grupo que vai combater outro. E no meio desse grupo há uns indivíduos que dizem assim: ah, não, eu sou totalmente contra a violência, mas estou no meio desse grupo. E então, quando aquilo chega ao fim, quem leva a melhor é esse grupo dos tais que são contra a violência. Porquê? Porque os outros os defenderam. Aqui passa-se exatamente a mesma coisa. O que acontece a todos estes indivíduos que não são vacinados, e eu, na verdade, eu nem tenho propriamente que falar dos indivíduos que não são vacinados, porque isto é uma corrente relativamente moderna, destas modernices acéfalas. E as estatísticas mostram que a maioria das pessoas não envereda por esse lado. São 95% das pessoas que estão vacinadas. Evidentemente. E são esses 95% das pessoas que estão vacinadas que acabam por proteger os outros. Isto é, aquilo que nós sabemos, e que fomos sabendo ao longo do tempo, foi que quando nós chegávamos a um momento em que poderíamos dizer que tínhamos aquilo que era a imunidade de grupo e que foi até referida como o efeito de rebanho, é exatamente isso. É quando nós chegamos a uma percentagem tão alta de indivíduos vacinados que todos os outros, mesmo que não estejam vacinados, acabam por estar protegidos. Que no fundo é o que acontece
aos filhos da maior parte dessas senhoras, porque quase sempre são senhoras, que andam nesses grupelhos tentando demonstrar aquilo que não é demonstrável. Isto é, toda a gente sabe que, por exemplo, há pessoas que fazem parte desses grupos que são pessoas altamente diferenciadas nesta área. Vou-lhe dar um exemplo. A Britney Spears, como compreenderá. Então, aquilo que lhe quero dizer é que, muitas vezes, encontramos histórias que são fabricadas para poder suportar este tipo de argumentações. E o que acontece é que, mesmo quando essas histórias são difíceis de refutar, mais tarde ou mais cedo elas acabam por cair. E foi isso que aconteceu, como está relatado nessa revista, com um médico que apareceu a pôr em causa os efeitos da vacina, isto é, a pôr em causa os efeitos da vacinação, da vacina tríplice, que provocava autismo, e que depois, mais tarde, acabou por se provar que isso não era mais que um ato de charlatanismo, tendo esse indivíduo, inclusivamente, sido proibido de exercer a profissão. Agora uma pergunta mais esotérica relativamente ao papel do médico nessas decisões, que às vezes falamos de vacinação, outras vezes de veganos, outras vezes de uma alimentação só vegetariana. Começou-se a ganhar algum medo do lado da comunidade médica de discutir coisas que passaram a ser discutidas na esfera quase das convicções pessoais e que já não são discutidas em termos pragmáticos? Não, os médicos não têm qualquer medo desse tipo de situações. Os médicos o que têm medo é de um alastrar de um problema que cada vez existe mais no mundo, que é a estupidez. Percebe? É uma das maiores pragas que nós hoje temos no mundo, é esse tipo de situações, que partem do nada. Quer dizer, que não têm qualquer tipo de base e que ainda por cima vêm falar e tentar contestar as bases científicas de tudo isto. Repare, quando nós falamos em vacinação e falamos em particular em Portugal, estamos a falar de um país ao qual se tem que tirar o chapéu por todo o esforço que foi feito, e estamos a falar sobretudo desde 1970, um pouquinho antes e um pouquinho depois, no sentido de que esta saúde infantil, esta saúde primária infantil, fosse assegurada também recorrendo a programas de vacinação que são daqueles mais ajustados que existem no mundo, conseguindo nós hoje realmente performances extraordinárias. Há que tirar o chapéu a todas essas pessoas que estão envolvidas nisso. António, e agora o tema com que começamos e que foi uma das suas escolhas para hoje, a questão dos diagnósticos. Não temos muito tempo, mas estamos a começar a ver os efeitos práticos do que é reformular e reduzir o Serviço Nacional de Saúde. Vamos lá ver. Está-se a cortar, no fundo, no oxigénio, que é o dinheiro que tem que ser injetado para pagar os gastos do Serviço Nacional de Saúde. E é evidente que isso tem que dar depois algum mau resultado. Quer dizer, a ideia do Sr. Ministro da Saúde foi tentar maximizar e, por isso, aproveitar ao máximo os aparelhos, os recursos que existiam nos hospitais. Mas, sem dúvida, que isso é impossível. Isto é, tem que haver sempre, fora dos hospitais, um apoio nesse sentido para que o excesso de doentes que existe, de necessitados para diagnóstico, sejam atendidos. Ora, o que nós hoje começamos a verificar é que, não havendo da parte, em particular dos radiologistas, e o tema diz muito à radiologia, porque diz sobretudo respeito à TAC, à ressonância magnética e à ecografia. Se não houver da parte dos radiologistas um espírito de união, ao contrário daquilo que muitas vezes existe, que é haver pura e simplesmente concorrência entre eles, isto vai dar muito mau resultado. Porquê? Porque dessa forma, evidentemente, que quem está na tutela no Ministério consegue controlar os radiologistas. Porque explora Exatamente, porque vai explorar. E eu espero que realmente os radiologistas consigam organizar-se para não deixarem cair esta área da saúde realmente numa situação que nós não podemos ter. Está-se a contar mais uma vez, António, com o brio e com a proteção da saúde que os médicos e radiologistas e profissionais de saúde tendem a ter no seu ADN. Eu quero lhe dizer que os radiologistas são dos médicos que mais arriscam na sua carreira quando falamos de questões relacionadas com a medicina privada. Isto é,
a maior parte dos avanços que se fizeram na radiologia moderna no nosso país começaram sempre a ser feitas na medicina privada. E por isso hoje estar a tirar a esses radiologistas os proventos que eles tinham, e não estamos a falar de manterem os proventos que tinham, evidentemente que hoje toda a gente tem que ter menos para podermos colaborar, mas estar a querer tirar-lhes tudo daquilo que eles deram, eu acho que é extremamente indigno e é extremamente injusto que se faça. E é evidente que isso não pode pôr em causa a qualidade dos diagnósticos que se fazem. Não, isso é que nos preocupa, porque de repente nós podemos começar a desconfiar que aquilo que nos chega às mãos como exames complementares, os seus diagnósticos podem não corresponder exatamente àquilo que, na verdade, deveriam corresponder. E isso é muito preocupante. Isso é mesmo muito preocupante. António, muito obrigada. Até para a semana. Até para a semana. O comentário de António Matos da Fonseca, sempre a pensar por linhas tortas, às segundas-feiras. Até amanhã.